Neste encontro, vamos falar sobre mais um detalhe das questões de condição, que são os operadores lógicos. Nós temos três operadores lógicos. São os operadores, vou escrever aqui, mas eu apago. São os operadores AND, OR e NOT. Os nomes são bem sugestivos, né? AND, obviamente, quando você, em uma expressão como essa aqui, eu tenho essa condição e mais alguma coisa. AND, alguma coisa aqui que eu vou escrever, tá? Ah, mas pode ser que seja OR. Então, uma coisa ou outra. Ou isso, tá ok. No AND é E. Isto tem que estar ok e isto tem que estar ok para que a condição inteira fique como ok, como true. E o not é exatamente a inversão. Então, AND not alguma coisa. Bom, vamos olhar isso na prática. Aqui, deixa eu desfazer isso que eu fiz, senão vai quebrar nosso código aqui. E vamos fazer um ajuste aqui no nosso código. A gente vai partir da seguinte hipótese. Carros, aqui ainda no nosso projetinho de cálculo de gasolina ou etanol, a gente vai partir da seguinte hipótese. Carros fabricados a partir de 2010 são mais eficientes com etanol. Eles chegam a 75% de eficiência em relação à gasolina e não a 70%. Só lembrando, aqui a gente está considerando 70% ou 0,7. De 0 até 1, 0,7 representa 70%. Mas, teoricamente, eu não sei informar se isso é um fato concreto ou não, eu li isso em alguns artigos, parece que carros mais recentes são mais eficientes com etanol, então essa taxa seria de 0,75. Se esse cálculo, se essa informação está correta, precisa ou não, não interessa para a gente quer aqui uma desculpa para poder usar as questões condicionais aqui de operadores lógicos. Então, para isso, a gente vai usar mais um componentezinho aqui da nossa paleta de componentes, da paleta padrão, standard. A gente vai usar aqui o T-Combo, o Combo Box. Tá aqui, ó. Eu vou só fazer umas alterações, primeiro no nome. Então, a gente vai colocar aqui como, seguindo a nossa linha de padronizações de nomes, vou botar de CBO, de combo. CBO fabricação, tá? Vai ser CBO fabricação, fonte 12, pronto. Botei tudo aqui para fonte 12, mudou um pouquinho, né? Ficou maior em relação. Esse componente, o Combo Box, ele tem uma propriedade chamada items. Então, vou procurar ela aqui, items, tá aqui, ó. Aonde a gente escreve quais são os itens. Então, vou botar aqui, olha, antes de 2010. Vou supor aqui que 2010 seja o ano de corte, tá? A partir de 2010. Então, antes de 2010 e a partir de 2010 são as duas possibilidades para esse Combo Box. Vamos rodar só para ver como é que fica na tela. Tá aqui, ó. Ano de fabricação antes de 2010, a partir de 2010. E aí eu vou clicar no calcular. Bom, agora a gente vai considerar esta informação dentro do nosso if. E para isso, nós precisaremos usar um operador condicional. Porque a gente vai fazer o seguinte, olha. Se a gente vai usar aquele CBO fabricação.text. Se for igual a antes de 2010, aí vamos usar aqui um operador relacional and o resultado do nosso cálculo aqui for 70%, então aí ele vai dizer compre gasolina. Por quê? Os carros antes de 2010, eles mantêm essa eficiência aí em torno de 0,7 mesmo. Então, é para comprar gasolina porque o etanol já não está valendo a pena. Opa, mas ele está acusando erro aqui, tá vendo? Isso é normal. Por quê? Quando eu coloquei o AND, ele se perdeu. Lembra que o if é uma expressão que retorna uma informação, true ou false, verdadeiro ou falso? Ele está retornando aqui duas. Essa pode ser verdadeiro ou falso, e essa aqui também pode ser verdadeiro ou falso. Então, para que a gente
oriente o compilador a fazer a análise corretamente, a gente tem que colocar cada expressão que pode retornar true ou false dentro de um parênteses. Então, coloquei a primeira expressão que pode retornar true ou false dentro de um parênteses. Eu vou colocar um parênteses também aqui, na segunda expressão. E aí, nós notaremos que o erro sumiu. Não tem mais erro. Ok? Agora, eu vou fazer aqui um else if. Porque existe a possibilidade também do else if, que é um else. Esse else daqui é o else, olha, já fiz todas as análises acima e sendo que nenhuma delas é verdadeira, então eu vou executar o que está aqui dentro do else. Mas eu posso ter um else if, ou seja, essa primeira não foi verdadeira, não deu certo. Tá, e se essa outra aqui for? Aí é o else if. Então, a gente vai fazer a mesma coisa aqui embaixo. Bom, então, aqui eu vou ter de novo duas expressões separadas por um AND. Tá? Só que vai ser diferente, é um pouquinho diferente da de cima, que é CBO fabricação ponto paste por igual a depois, acho que botei a partir, né? Deixa eu voltar lá para ver o que eu escrevi direitinho, porque a comparação tem que ser exatamente igual. Itens a partir de 2010. Okay. Volto para o meu código e aqui vai ter esse conteúdo. A partir de 2010. Tá. Então, se o CBO, fabricação text, for a partir de 2010 e... Aqui eu tenho que botar a segunda condição. Resultado for maior ou igual a 0,75, aí eu vou entrar num novo bloco de código, begin. Mais uma vez lembrando, só tem uma linha. Eu preciso usar begin end? Não, eu não preciso. Mas é uma boa prática? Sim, é uma boa prática manter os blocos de código mesmo com uma linha. Porque amanhã ou depois você vem aqui e adiciona mais uma linha, seu código começa a falhar, você não lembra do detalhe e você esqueceu do begin end, e aí até você achar o erro demora um tempão. É uma boa prática usar os blocos de código sempre, tá? Pelo menos eu faço isso. Bom, aí sim eu vou pegar o lbl resultado.caption e vou botar para ele aqui, olha. Compre gasolina. Aí vem o else mesmo, ou seja, olha, nem é antes de 2010 e com 0,7, nem é a partir de 2010 e com 0,75. Qualquer coisa diferente disso, então, compre etanol. Note que eu usei aqui, olha, o end para esse caso e o end para esse caso. E aqui eu usei simplesmente o else. Bom, agora a gente vai testar nosso código e ver se ele está funcionando direitinho. Só antes disso, aqui eu poderia usar o OR, eu poderia usar o NOT desse resultado aqui, ó. Não é assim não. End NOT resultado for esse aqui, tá? Não é o caso no algoritmo que a gente está escrevendo, mas a gente pode usar o AND, o NOT e o OR aqui como operadores lógicos. Vamos agora executar nosso código. Eu vou botar aqui um exemplo, sei lá, está R$5 o etanol e está R$7 a gasolina. A minha fabricação é antes de 2010, vou calcular. Olha, está dando 71 e ele está dizendo, olha, compre gasolina. Por quê? Carros antigos, na nossa teoria, na nossa hipótese aqui, tá? Que não está comprovada. Mas na nossa hipótese, carros antes de 2010 são menos eficientes com etanol. Então, eles só têm 0,70 de eficiência em relação à gasolina. Como aqui passou de 0,70 e o carro é antigo, então compre gasolina, que é melhor. Ah, mas e se o carro for mais novo? Teoricamente, o carro a partir de 2010 já passa a ter uma eficiência com etanol superior, que chega a 0,75. Então, ele deveria, nesse caso, me mandar comprar etanol. Vamos calcular para ver. Ah lá, compre etanol. Por quê? Porque no carro de 2010,
a gente tem aí um motor mais eficiente para etanol, teoricamente falando, e aí já começa a valer a pena ainda comprar etanol, carros mais novos. Se eu botar aqui 6,5, deixa eu ver como é que fica. Tá dando 6, né, 0,76. Ainda tá mandando comprar gasolina porque é um carro novo. Teoricamente, né, a partir de 2010 até 75% vale a pena comprar etanol. Aqui passou de 75. Então, mesmo para o carro novo, ele está pedindo para comprar gasolina. Obviamente que o mais antigo também, né, porque é 0,7. Então, se eu baixar aqui o preço, não, perdão, se eu aumentar aqui o preço, olha, bateu 75, mais do que 75. Ainda está mandando comprar gasolina. Vou aumentar mais um décimo aqui. Opa, já foi para 0,74, tá vendo? Compre etanol, porque teoricamente o carro é mais eficiente. Só para a gente confirmar, compre gasolina, carro mais antigo precisa é 0,7, então não bateria. Bom, é só para mostrar que o nosso código aqui está considerando o END e está considerando e está fazendo uma análise um pouco mais completa, considerando mais um fator. Eu queria lembrar o seguinte: o if, else, if e else, eles funcionam como se fosse apenas um único comando. É por isso que a gente não põe ponto e vírgula aqui, olha. É como se o if começasse, é um comando em 3 partes nesse caso aqui, vamos dizer assim. Então tem o if, begin, end, e else if, begin, end, else, begin, end. Só tem ponto e vírgula aqui no final, quando eu finalizo o blocozinho if, else if e else. Se eu colocar ponto e vírgula no meio do caminho, ele começa a dar erro, dizer que o else já não faz parte desse if. Então, no caso de if, else, if, eu só coloco no último item o ponto e vírgula, tá bom? Este foi mais um encontro nosso para falar de Delphi e nos encontramos no próximo vídeo.